Bom dia, graça e paz. Bem-vindo, mais uma vez ao nosso estudo bíblico. Nossa segunda lição, começa hoje pela Igreja Batista Alfa e Ômega. Estaremos dando início à nossa nova lição. O tema de hoje é a grandiosidade da nossa salvação. Um tema muito profundo, porque diante do quadro em que vivemos hoje, em que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é a salvação, Naquela época também se tinha, A gente vai ler aqui no texto e vamos estar observando isso. Mas quem tem dúvidas da lição passada ou tem algum questionamento, quer fazer uma pergunta, ou quer que eu envie uma apostila e tal, vocês podem estar dando mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aí agora, ou também mandar pelo e-mail. Aí vocês podem estar lá questionando ou respondendo as perguntas, porque na lição passada teve, e sempre às vezes vai ter algumas perguntas, alguma reflexão, você querendo estar respondendo. Então, aí está o número. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula, que eu vou tentar fazer um pouquinho menor, porque ela foi de apresentação. Hoje vamos tentar ficar com um tempinho menorzinho. Então, aqui nós vamos ter 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro vai vir com essa saudação e já falando sobre a salvação, para já a pessoa começar a entender o que ele quer falar. Ele está falando sobre a salvação. Então, diante do quadro de perseguição e sofrimento que o povo estava enfrentando, e a tendência era piorar. Podemos ver que há 2000 anos atrás, naquele período, eles sofreram quase 2000 anos atrás, eles sofreram uma grande perseguição. E era um período assim de guerra, de várias coisas historicamente bem assim, um sofrimento, que tinha aquela questão da pessoa de sair de uma cidade para outra e ali já se misturando, as culturas. Se vê que ficou muito tempo o Império Romano, ali naquele período, e ali começa a declinar, o Império Romano. Então, assim, passa por várias situações, sociais esse momento. E ainda tem esse fator, porque as pessoas naquele período eram presas realmente assim uma ideologia religiosa muito grande. E no caso você vem pregando Cristo, ressurreição, salvação, a vida de Cristo, e isso trouxe mais conflitos ainda. Então, os cristãos naquela época eles viviam sendo perseguidos, tinham que pregar escondido, tanto que a gente vê que eles escreviam muitas cartas, eram direcionadas cartas, para que pudessem estar levando a mensagem de Cristo. E a tendência era piorar, e a gente vê que a tendência foi piorar a questão de levarmos a mensagem de Cristo. E hoje, nos tempos atuais, a gente podemos observar isso por causa da questão assim, da distorção da realidade bíblica. Aqui o autor vai até falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O apóstolo Pedro enviou uma carta para conforto e fortalecimento da fé, a partir da experiência pessoal de cada um com o Senhor. Depois de uma saudação enfática sobre o benefício desfrutado pelos cristãos, o autor passa a contrapor o sofrimento com o benefício da salvação e as dificuldades e perseguições com segurança e satisfação profunda em Cristo no céu. O dualismo está presente na carta, apontando para a difícil realidade vivida no presente e a esperança da glória eterna nos céus, com alegria, segurança e satisfação. Então, você vê que há assim, uma saudação de paz,
mediante ao sofrimento e à perseguição que era grande naquele momento. E diante dos sofrimentos e das perseguições, muitos se amarguraram e se revoltavam contra Deus por um erro de interpretação bíblica ou por maldade de algum líder no ensino do evangelho falso, herético e antibíblico, que com uma teologia focada e voltada para o aqui e agora e completamente descaracterizada dos ensinos de Jesus e do Novo Testamento, diminuindo o sacrifício de Jesus e a grandiosidade da sua salvação. Então, hoje a gente vê esse quadro assim, mais presente, bem mais, afetando a fé das pessoas. Por quê? Porque quando você distorce a mensagem, uma mensagem, Cristo vai falar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente pode ver que é um peso, mas não é um peso de pesar, de tristeza, um peso de responsabilidade, gente. Responsabilidade. Porque nós temos a responsabilidade de estar levando a mensagem para a salvação. Então, até que agora em 1 Pedro 1,4 vai falar o quê? Para uma herança incorruptível, incontestável, inacessível, guardada nos céus para nós. Está guardada lá com Deus Pai. Então, de uma maneira que ela espera e almeja a nossa chegada. E a nossa chegada aos céus, para estarmos vivendo com o Pai, até algo que eu estava pensando hoje, para você começar a visualizar de uma certa forma. O início da Bíblia vai começar a falar sobre como Deus não pode compactuar com o pecado. Então, a Bíblia vai sempre revelar, falar sobre o quê? Sobre a divisão que o pecado traz do homem com Deus. Que Deus ele é santo e não consegue. E na aula passada, não sei se vocês lembram, eu falei sobre nós termos essa carne pecaminosa, estarmos suscetíveis ao pecado, somos pecadores, Então vai vir aí a providência de Deus. Para quê? Para não deixar de estar próximo de nós. Mas Deus não tem como viver com o pecado. Isso que nós temos que entender. Então, quando a gente para e pensa assim, eu quero viver com Deus, mas Deus não vive com o pecado. Então, eu tenho que fazer o quê? Renunciar ao pecado. Então, quando eu reconheço a minha fragilidade diante do pecado, poxa, eu sou pecadora. Isso aqui é difícil para mim abrir mão. Eu vou buscar com o quê? Lembra que a gente falou também na aula passada dos remédios espirituais, na busca, Estarmos lendo a palavra, estarmos estudando, querendo entender quem é o nosso Deus, nos aproximarmos dele. E nós sabemos que para fazermos isso, temos que abrir mão do pecado que está na nossa carne. Então, para a gente ter entendimento ainda maior, o porquê eu vou fazer isso? Pela minha salvação? Sim. E o que é a minha salvação? Estar próximo de Deus, estar diretamente em contato com Ele para sempre. Porque dele que vem o quê? As coisas prazerosas e boas dessa vida e do porvir. Eu falo dessa vida porque, embora a gente podemos ler aqui, que até o autor fala dualismo, presente na carta. Por quê? Você se fala de sofrimento e de uma vida que uma vida de esperança. Essa esperança, essa fé que faz com que a nossa vida seja melhor. De que? Do porvir. Que lá no céu, quando realmente nos livrarmos do pecado da nossa carne, aí sim estaremos, totalmente ligados com Deus. Aqui ainda tem, veio Cristo, nos salvou, tem o sacrifício, tem o sangue de Cristo, está sobre a minha vida, que me levará à salvação nos céus. Só que por enquanto ainda estou preso nesse corpo, lembra? Eu ainda falei na aula passada, estamos presos nesse corpo pecaminoso. Então, Cristo vai nos orientar o quê? Orar e vigiar. Precisamos estar, orando para manter, esse contato com Deus e vigiarmos, porque a nossa carne é fraca.
né? Estamos vivendo tempos difíceis, agora essa pandemia, pessoas perdendo entes queridos, é uma situação que você não sabe, uma falta de geração de emprego, geração de recursos, e isso tudo vai afligindo, coisas que vão acontecendo e vai afligindo a vida, né, do ser humano. Então, é preciso considerar todos os benefícios que os cristãos desfrutam a partir da sua experiência com Cristo e a presença constante de bênçãos que recebemos através da salvação em Cristo. Então, essas bênçãos constantes reveladas a nós da salvação está em Cristo. Não adianta eu querer procurar num homem, procurar no mundo, ou procurar em mim mesmo, né? Tem pessoas tão autossuficientes que acham que tem resposta para tudo. Não vou achar. Essas coisas estão guardadas em Cristo, lá no nosso Pai, lá no céu, né? Numa glória que não. E aqui em 1 Pedro 1,5, pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, essa salvação que será revelada está guardada em Deus. Vai ter um tempo que será revelada a nós, mas nós já temos diante do quê? Das profecias dos profetas, sobre as cartas dos apóstolos, falando sobre o que é a grandiosidade da salvação. E, claro, revelada a nós através do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos que crer que a salvação é algo para um tempo que virá, né? Algo que irá acontecer e que está guardado em Deus e que a gente tem essa noção de algo através da revelação do Espírito Santo. Então, a salvação nos proporciona uma nova vida. Isso a gente sabe, porque quando nós abrimos mão do nosso ser pecaminoso e nos direcionamos a Deus para a salvação, então um dos conceitos presentes na salvação é a regeneração, ou seja, o ser gerado de novo, o novo nascimento exigido pelo Senhor Jesus Cristo. Não foi o homem, né, que diz nascerei de novo, foi Cristo, que é necessário que nasçamos de novo. Então, este é um tema importante para o apóstolo Pedro, uma vez que os seus leitores estavam sendo atacados e perseguidos, tendo que habitar em lugares isolados e vivendo como refugiados e forasteiros. Assim, o ensino tinha como intenção mostrar-lhes que a nova vida é um presente de Deus. Então, se a gente não entender que é um presente de Deus para a nossa vida, a salvação, que está guardada nele, que é um tesouro, a gente tem até aquela comparação com o ouro. O ouro é refinado no fogo, ele passa ali para louvor o quê? Do homem. Mas a salvação não, nós estamos sendo provados, passando pelo fogo, passando as aflições nesta vida para o quê? Para algo permanente, algo que acaba, algo que vai ser para sempre. Então, nós vamos estarmos vendo isso, que a nova vida é um presente de Deus que muda a essência e, consequentemente, transforma completamente a realidade espiritual. Ela tem que mudar e transformar a sua realidade espiritual, a minha realidade espiritual. Porque esse é o poder que habita na mensagem divina do quê? De regeneração, da nova vida para a mudança da salvação. E Jesus instruiu Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Foi lá, falamos nisso. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que provoca uma nova vida no cristão. Ele vai botar até aqui um texto, de Luiz Berruff. Regeneração é um ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. E a disposição dominante da alma é tornada santa. O primeiro exercício santo desta nova disposição é assegurado. Então,
aquilo que a gente falamos lá no início desse texto. Há a necessidade da regeneração, de eu reconhecer minha forma pecaminosa e me inclinar para o que? O entendimento do que é a salvação e o que é a salvação. Então, precisamos entender isso, precisamos ter essa busca para que possamos entender que pelo poder de Deus sois guardado mediante a fé. E a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é um instrumento assim necessário para que você tenha essa busca e esse reconhecimento, né, de rejeitar a tua carne, o teu pecado, o teu ser pecaminoso. Então, nisto vos exaltai, 1 Pedro 1,6. Nisto vos exaltais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. O que ele está falando? Que mesmo que você esteja triste, passando por provações, exaltar em Cristo, porque a salvação, ela é o porvir, e esse porvir que vai trazer a alegria e a paz. E mediante essas provações, você tem essa esperança de que o porvir vai ser melhor. Em Deus, que está guardado em Deus, o melhor para nossas vidas. Então, ele fala nisto exaltais, a gente tem que nos exaltar na salvação. Então, nós sabemos que é temporário, não há sofrimento aqui nessa terra que seja permanente, mas a salvação será permanente. E muitas das vezes há esse confronto, porque a gente vive uma vida por causa do que passamos aqui e achando que aqui é o permanente, o que a gente passa aqui que importa, mas não. Importa aqui a minha vida diante de Deus para que eu alcance estar numa posição que agrade a Deus. Isso é o que importa aqui nessa vida passageira, agradar a Deus, né? Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a isso, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso foi falado por Cristo. Então, isso que importa. Eu ter uma vida de busca de Deus. E tudo que eu passar aqui vai passar. E Deus está vendo? E fora que Deus, por ser maravilhoso e bondoso, Ele nos livra ainda de muitas coisas que só Ele pode nos livrar e nos ensinar, nos alertar. E as aprovações daqui não pode suprir esse amor, essa minha necessidade de Deus. Nunca pode. Então, 1 Pedro 1,7, essas provações são para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. A gente fala nisso, né? O ouro, por isso que eu falei que isso é comparado, né? Embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra da nossa revelação em Jesus Cristo. Então, a nossa provação é para revelar a Cristo em nossas vidas. Que, né, mediante qualquer coisa que a gente vai passar aqui, temos Cristo para suprir todas e ainda nos trazer a esperança do quê? Do porvir, da vida que está guardada lá nos céus, em Deus, que a nossa salvação. Então, temos que entender a salvação, entender o conceito de salvação e entender o propósito de Deus para nossas vidas. 1 Pedro 1,8, embora não o tendes visto, o amais. Embora não vedes, agora credes nele, exaltai com gozo inefável e cheio de glória. Mesmo que não tivemos esse privilégio de ver Cristo, estar com Ele assim fisicamente, falar com Ele, mas nós cremos que todas essas coisas foram faladas, pregadas pelos discípulos, pelos profetas, também antes de Cristo vir, foi revelada, né, a vinda de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, e depois foi vivido tudo isso que os profetas revelaram, e nós cremos porque nós sabemos que é algo, mesmo que o mundo possa falar assim, mas contestar, falar que não há provas biológicas, físicas,
que algo aconteceu. Primeiro que fisicamente, biologicamente, cientificamente já foi provado que Cristo existiu. Então, nós temos que entender e viver nessa necessidade sabendo que Cristo, e nós vemos isso mesmo sem ter vivido ali a presença, no presente que aquilo ocorreu. Mas nós cremos porque pelas profecias, pelo Espírito Santo que as revelou. Então, que possamos crer realmente, igual Pedro está falando ali. E 1 Pedro 1 e o verso 9, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das nossas almas. Então, essa aprovação, o fim do objetivo dessa, é a nossa fé. Que sem a fé é impossível agradar a Deus. E é só através da fé que é nos revelado que é a salvação. Porque é algo para se crer mesmo sem ver. É algo que você sente, que você vai presenciar através da vida de Cristo, através do quê? Da revelação e manifestação do seu poder. Não é algo natural. Lembra? A gente falamos muito isso na aula passada, que é algo espiritual. Estamos falando de coisas espirituais, não de coisas materiais e físicas. E embora nós sentimos o reflexo nessa vida física, né? Mas é algo espiritual, algo celestial. E 1 Pedro 1,10, desta salvação inquiriram, indagaram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos era destinada. Então, os profetas também, mas quando isso vai acontecer? Quando isso será, né? O acontecimento, que lembra que a gente se prende ao aqui e agora. E a revelação das coisas que ainda irão por vir. Então, eles indagavam qual era o tempo, qual era a ocasião que o Espírito de Cristo que estavam neles indicavam ao dar antemão testemunho. Então, assim, eles se preocupavam com o que iria vir, o que iria acontecer, o que iria ocorrer, né? Então, essa era uma preocupação dos profetas, entender, né, assim, se manifestando a nossa carne, né, aquilo que nós podemos ver e tocar. Então, que mediante os sofrimentos de Cristo haviam de vir sobre as glórias que os sentiram. Então, foi revelado aos profetas que Cristo viria, sofreria para quê? Para a remissão dos pecados nossos e para que pudéssemos sermos salvos e morarmos com Deus lá no céu. Então, eles foram revelados a eles e eles indagavam isso. E quando chega ali no momento ali de Cristo, nasce, né, começa o seu ministério aos 30 anos, 3 anos de ministério, aí ele é crucificado, aí ele ressuscita. Agora a gente já está aqui no momento que aquilo que foi revelado lá no passado, agora se cumpriu. E qual o propósito disso? Qual foi o ensinamento deixado pelo Filho de Deus para a humanidade? Então esse é o propósito aqui. Que lá eles tinham a revelação que não havia ocorrido. E aqui, nesse período de Pedro, já se manifesta o quê? A ressurreição. Não ainda a salvação, mas a ressurreição. Então, a salvação é algo que a gente está igual no tempo dos profetas, né? Algo que a gente ainda não presenciou fisicamente, mas nós falamos delas e nos é revelado através do Espírito Santo. O quê? Para que possamos levar a mensagem de vida e salvação às pessoas. Eu vou voltar aqui para a revista, que acho que só tem mais um verso, né? Então, diante de perdas e sofrimento dos cristãos, Pedro os encoraja e os fortalece, portanto, para que os benefícios que eles haviam recebido pela salvação e também revelando que haviam recebido pela salvação e também revelando a promessa de Cristo aos seus de uma herança eterna no céu. Então, algo que passageiro que será eterno lá no céu guardado em Deus. Então,
essa é ali o que está determinado ali na pregação de Pedro, falando sobre tempos terríveis que está sendo vivido, mas que há esperança. Há esperança em quem? Em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, o Filho de Deus, que veio para essa terra para sofrer, mesmo sem merecer, para quê? Para que você tenha essa esperança. Então, essa é a mensagem que Pedro está dando. Está levando para quê? Para fortalecimento da fé naquele momento tão difícil, que era difícil de se ter fé, mesmo porque eles não viram, não tocaram em Cristo. Pedro ainda, viu Cristo morrer, viu Cristo ressuscitar, foi lá, pegou o peixe, depois que Cristo ressuscita, ainda come peixe com Cristo, conversa com Cristo, e ele tem um entendimento mais profundo disso. Só que, ainda na maneira humana, e mediante o que? Ele trabalha isso mediante o que? A fé, se transformando diante da fé, não porque ele viveu fisicamente, mas porque a fé, ela é capaz de transformar mesmo se a gente não tivesse visto e vivido. Nicodemos, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Cristo vai falar isso. Para Nicodemos não, para Tomé. Então, Cristo vai falar isso para Tomé. E creram, mesmo sem ter visto. Então, bem-aventurados. E nós somos esses bem-aventurados. E nós fazemos graça e nos exaltamos em levar essa mensagem àqueles que também não tiveram a oportunidade de ver, mas que têm a oportunidade de quê? De crer. Tem a oportunidade de crer através do Espírito Santo. Então, nós temos que entender isso. Estamos falando de coisas espirituais, coisas para a vida do homem que gera salvação, que gera, amor, paz, esperança. E esse é o significado, que Cristo nos deixou. E 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregavam o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Para você ver, até os anjos do céu queriam transmitir essa mensagem, Porque é uma mensagem, gente, de vida, uma mensagem de esperança. Quantas situações, a gente que vive esse evangelho genuíno, a gente pode ver pessoas que às vezes está prestes a tirar a vida e recebe essa mensagem de Cristo e muda a vida. E se torna um pai de família, se torna um pregador de vidas, uma pessoa que estava disposta a tirar a sua própria vida. E fora as outras muitas situações, pessoas mesmo ali no largo, ali, sabe, ali no fundo do poço, cheio de pecado, tudo, sabe, ensinado errado, uma pessoa que às vezes nem conheceu o amor, não conheceu o aconchego, não conheceu uma mãe, e conhece a Cristo, tudo aquilo se transforma e muda, gente, porque esse é o poder de Deus. O poder de transformar as coisas, de melhorar a vida das pessoas. E nós, como cristãos, a gente tem que ter essa convicção e se exaltar para levar essa mensagem. E Pedro vai falar isso na tua palavra. Então, lá no versículo 4, nós lemos a palavra assim, incorruptível, que significa não perecível, passível de morte. Jesus declarou que uma herança, em termos terrenos, pode ser alvo que a traça e o ferrugem consome, e o ladrão rouba. Mas a herança celestial do cristão nunca poderá sofrer qualquer tipo de dano ou ação à corrupção. Então, é algo que está guardado em Deus. Está, algo permanente que sempre vai estar ali. Incontaminável. Refere-se a algo que é puro, que não pode se contaminar, nem sem mácula ou qualquer mancha. Então, assim, a gente não pode contaminar a salvação,
a presença de Deus, porque Ele é santo, com nossos pecados. Por isso que há essa separação do homem de Deus, né? Por causa dos nossos pecados. Inacessível, com o significado de não murchar ou perder o seu valor. Então é algo que é permanente, gente, é algo que é perfeito, é para sempre e está guardado em Deus. A salvação nos sustenta nas provações. Ela, né, a nossa fé é testada através das provações e dificuldades, ao que o apóstolo Pedro apresenta como uma comparação com o ouro refinado pelo fogo, né? Falamos sobre isso. Que há essa comparação, né? Às vezes passa um momento tão difícil, será que vamos conseguir? Vamos, sabe por quê? Porque nós temos uma vida que se manifesta o quê? O poder e a glória de Deus. Não porque eu tenho força para isso, mas porque é manifestado o poder e a glória de Deus para quê? Para que essa mensagem de salvação de algo que há por vir, que é permanente, está guardada em Deus. E que Deus pode todas as coisas, que Ele sabe a cada dia, vem testando a nossa fé, para quê? Para que ela seja grande e que possamos realmente alcançar o objetivo. Porque sem fé, gente, a gente toda hora fala isso, sem fé é impossível agradar a Deus. E só através da fé que vamos guardar esse tempo. Vê a inquietação dos profetas, quando isso irá ocorrer? Mas eles tinham que fé. E por isso eles aguardaram, esperaram. Não viram com seus olhos, mas eles sabiam que seria manifestado. Pedro já vê Cristo, né, ressurreto, vê a manifestação do que? Da ressurreição. Mas ele continuou crendo e esperando, aguardando o quê? O porvir, que é, né, o momento em que todos estaremos ali diante de Deus lá no céu. E ele prega essa mensagem aguardando e esperando, cumprindo aquilo que Cristo falou para eles fazerem, né? Que para eles ir pregoar a palavra e lá transmitindo essa mensagem para aqueles que não viram e para que possamos, né, também fortalecer a fé desses no que? Na esperança e sabendo que Cristo voltará e que seremos salvos diante da remissão dos nossos pecados. Então essa é a mensagem transmitida aqui, né, na carta de Pedro. E a salvação nos revela a sua grandeza. Na revelação bíblica tem uma linha de pensamento que perpassa todo o Antigo Testamento, que fala da salvação da humanidade. Os profetas indagaram sobre esta tão grande salvação. Houve um exame cuidadoso para conferir as promessas sobre a vinda do Messias e a consequência da salvação. Os apóstolos anunciaram a salvação por todos os lugares, que podemos perceber, né, nas cartas, ali em Atos, né, que eles iam pregando essa mensagem. Então, essa é uma mensagem de vida que tem essa continuidade, porque agora só resta o quê? A volta, né, de Cristo, para que se conclua o quê? Levar para o céu todos aqueles que estão salvos, aqueles que se redimiram. Mas você vê ali que o que os profetas falaram de Cristo já se cumpriram. A gente vê, né, a manifestação do Espírito Santo e os textos bíblicos vai nos instruindo, nos levando ao quê? Um conscientizamento do que é esse porvir, da salvação. A salvação não apenas tira o homem do inferno e da condenação eterna, mas oferece inúmeros benefícios que são desfrutados desde já. Lembra que eu falei mesmo a pessoa passando provação, mas ela tem a esperança, ela tem a fé, ela tem essa força que vem do alto dos céus, que vem através do Espírito Santo, que vem através de Cristo para nossas vidas, e nós ainda fazemos o quê? Fortalecemos a nossa fé a cada aprovação que passamos e somos aprovados. Então, benefícios que são desfrutados desde já e continuam por toda a eternidade. Desfrutamos do relacionamento com Deus e com nossos irmãos, recebemos o cuidado amoroso de Deus em todas as circunstâncias e vivemos pautados em uma vida de esperança, de glória eterna, com uma herança maravilhosa. A nossa herança, ela não é
coisa perecível, é uma coisa eterna, uma coisa que vai durar para sempre. Então, se você quiser, né, responder, pode responder lá pelo WhatsApp, ou então pelo e-mail, ou quiser, né, assim, alguma apostila, ou alguma ajuda, algum questionamento, vocês podem, que eu coloquei lá no iniciozinho do vídeo. Você já percebeu que algumas pessoas recebem uma herança e passando algum tempo fica sem nada? Perdem tudo o que ganham. E ainda bem que nossa herança é indestrutível, incomparável, incorruptível, enfim, uma herança eterna dos céus. Né? Ele vai deixar isso aqui para a gente pensar, analisar, que as coisas dessa terra, muitas das vezes a gente fica preso ali pensando nisso e esquecemos que há algo maior sobre nossas vidas. E a salvação não é resultado de boas ações ou boas obras. Não é pelo nosso mérito, mas é a manifestação da graça de Deus mediante a nossa fé, depositada em Cristo. Como você valoriza a salvação? Como você valoriza a sua salvação? Essa vai ser a pergunta que vamos deixar aqui. Como você valoriza a sua salvação? Então, que possamos, né, diante da graça do nosso Pai eterno, que nós possamos nos aprofundar e entendermos, né, o propósito da salvação, né, das coisas celestiais, e pedir a Deus que não ficássemos presos aqui nessa terra só com as coisas que vimos, as coisas que nos faltam, as coisas que nós queremos, sabe, os nossos próprios propósitos, mas que possamos olhar além e entender qual o propósito de Cristo para nossas vidas. Possamos, né, entregar nossas vidas a Deus. Eu convido vocês a fechar seus olhos, orar, agradecer a Deus por todas as coisas. Ó Pai querido, que possamos, Senhor, sermos gratos a Ti a todo momento. Que possamos, Senhor, realmente Te buscar através da Tua palavra, através da oração. Nos colocar disposto, Senhor, para fazer a Sua vontade, Pai, e entendermos e recebermos de Ti o Teu Santo Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Até a próxima lição e que Deus abençoe todos vocês.